Olha, esta semana a gente tem que comemorar o regime democrático, né? Porque a tentativa de golpe lá de 8 de janeiro do ano passado não deu certo, graças a Deus, e não vamos voltar àquele passado sombrio. Nós tivemos 3 tentativas, nós tivemos 3 regimes de exceção nessa nossa república, mas nada foi igual àquelas cenas de vandalismo. E a democracia foi tão forte que a gente não tem notícia de mortes nem de confronto armado. A democracia venceu e, no seu apogeu, democraticamente. Os acusados, por enquanto acusados, alguns já estão condenados, estão aí respondendo, estão presos. Já quem defenda que devem ser liberados, que foi uma tentativa de golpe da direita, mas, por falar em democracia, Alagoas, nós vivemos também um momento bem interessante. Nós temos 31 partidos políticos. Desses 31 partidos políticos, eu reputo que entre 29 e 30 tem uma ação muito forte junto ao eleitorado. Mas, na verdade, todos esses partidos gravitam em torno de 2 titãs da política. O MDB, que é presidido pelo senador Renan Calheiros, pai. E vamos ver, tem a maior bancada federal, 3 senadores. Eu estou falando 3 senadores, 3 senadores. Nós temos a maior bancada de parlamentares federais, o maior número de deputados na Assembleia Legislativa, historicamente falando, são 14 parlamentares entre os 27. E entre os 27, nós temos lá partidos que não são do MDB, mas que apoiam. Só 5, eu diria 5 ou 6 parlamentares estão na oposição, mas votam com os projetos encaminhados pelo Executivo Estadual. Entre os vereadores, a maior bancada. Entre os prefeitos, dos 102 prefeitos, quase 50 ou mais de 50 são do MDB. Aí sobra ali 20 a 30 prefeitos ligados ao PP, do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Arthur Lira, que está aí lutando. Então, os partidos pequenos estão no meio de uma guerra titânica visando 2026 e um dos meus entrevistados conhece bem o que é sobreviver entre os titãs. É o presidente do Partido Solidariedade, Adeilson Bezerra, que conhece bem, já passou por vários partidos pequenos. Primeiro, quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa análise. E primeiro, como presidente do Solidariedade, dá para a gente falar viva a democracia? Dá sim. Satisfação estar aqui contigo, Arnaldo, que eu já conheço o seu trabalho, acho que há uns 30 anos, né? É verdade. Então, satisfação estar aqui. Ontem eu escrevi até no meu Twitter, né, e coloquei no Instagram, atenção, meus amigos bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes disse que quem comemorar o 8 de 1 estará em curso dos mesmos crimes. Aí, se apavoraram, rapaz, eu não posso nem colocar uma bandeira, viva o 8 de 1, não, pode não. Então, o ministro já disse, né? Então, viva hoje a democracia brasileira. E eu começo com uma provocação. Viva a democracia brasileira. O Solidariedade é um partido pequeno, mas é bolsonarista? Não, é um partido de centro. Ele é um partido de centro, ele sempre acompanhou um pouco o PT. Nas eleições, ele sempre se coligou nacionalmente com o PT, mas nos estados sempre deixou livre, né? Sempre com aquele objetivo de fazer deputado federal, né? Eu quero dizer, Arnaldo, só fazendo uma digressão, desde o ano de 1988 eu sou dirigente partidário. E de partidos pequenos, né? Pequeno. Não, meu primeiro partido foi o DC, Democracia Cristã. Ainda existe o Democracia Cristã? Existe, mas não tem representação parlamentar. Partido sem representação parlamentar não tem direito a participar do jogo, do debate, né? Nem fazendo aliança? Não, porque não pode fazer uma aliança. Sim, aliança pode fazer, mas ele sozinho não tem condições de estar em debate, né? Então, não tem tempo de televisão? Não tem tempo, pode não apresentar tem acesso a fundo partidário? Pode, mas não tem
tempo de aparecer, né? Quando abre-se as cortinas, cadê? Aí só tem os partidos médios e grandes. Sim. Mas assim, foi em 88, eu passei pelo DC, depois eu fui para o PSL em 96, fui fundador nacional, junto com o Luciano Bivar, né? E o PSL já foi um partido muito forte na Assembleia Legislativa. Sim, na época que eu era presidente, né? Eu tive que ser candidato a governador em 98, onde ali nós já elegemos uma bancada de 3 deputados, o Marco Ferreira, o Cacalo e a Fátima Cordeiro, lá do norte. Né? Ali. Região Norte e Sertão, né? Norte e Sertão. Aí dali, na outra eleição, em 2000, fizemos uma bancada de vereador, que foi o Cícero Almeida e o deputado Marco Barbosa. Dali para frente, em todas as eleições, eu não falhei nenhuma. De vereador a deputado federal. Prefeitos também? Ele conseguiu eleger o seu partido? Eu sempre me foquei mais no legislativo. Prefeito, pouco. Eu nem lembro muito, mas assim, do legislativo, acho que o auge foi no PRTB, onde nós fizemos uma bancada de 5 deputados. Né? Antônio Albuquerque, João Beltrão, Jair Lira, né? Então fizemos ali 5 deputados, onde, mais do que o MDB, que só fez 4. Naquela época. Naquela época. Então, agora, nesta eleição... Anterior ao Solidariedade, você estava onde? Eu estava... Foi a eleição que teve mais confusão jurídica, porque eu estava no PROS. No PROS. Aí, nacionalmente, teve uma briga e teve uma intervenção no PROS. Sim. Aí, fizeram intervenção aqui, eu fui para o Avante com toda a minha tropa, né? Pronto para fazer um deputado estadual e lutar para fazer um federal. Mas nessa instabilidade jurídica e política, a turma correu, né? E tinha que correr mesmo. Um foi Alfredo Gaspar, que estava praticamente acertado aqui no PROS, mas quando viu aquela instabilidade, ele escorra, né? Aqui a gente não tem a certeza jurídica de como vai ficar. E hoje ele está no PP, né? Está no PP. Aí do PROS ali, eu terminei fazendo a eleição circunstancialmente no Avante. Mas no Avante, o que é que aconteceu também? Quando eu fiz a coligação com o Paulo Dantas, o presidente nacional me liga, o Luiz Tibé, que é meu amigo, mas me ligou e disse: olha, líder, eu sou ligado a Arthur Lira. Eu vou proibir, você não pode fazer não com o Paulo Dantas, que é MDB. Saia sozinho, mas não se coligue. Eu disse: mas rapaz, tem que me coligar aqui, né? Mas não teve jeito. Então saímos sozinho, né? Então foi a eleição a mais difícil, talvez, a de mais vulnerabilidade, porque nessa briga de Arthur Lira e de Renan, um pegava um partido no dia, no outro vinha e pegava. Eu dou um exemplo, o Podemos. O Podemos estava com o senador Renan Calheiros na linha dele, né? Na linha de apoio, né? De apoio, estava na linha de apoio. No outro dia, o Arthur Lira tirou, já colocou com outra pessoa. Então, uma instabilidade grande. Então, eu escapei, assim, elegemos o deputado Marco Barbosa, estadual, e a chapa de federal, quando foi no final, eu mesmo incentivei: saiam, porque a gente ia prestigiar um partido que não estava nos prestigiando, que era o Avante. Sim. Aí, agora, o PROS, ele foi incorporado ao Solidariedade. E o presidente do PROS, o Eurípides Júnior, que é meu amigo pessoal, inclusive está vindo aqui esses dias, disse: Adeilson, pode assumir aí o partido, faça definitivo, faça logo por 6 anos, que você vai ficar até 2030, por aí, 2000 e tanto, né? Aí pronto, assumimos agora. Não tem, a direção... Hoje, não tem nenhum ano. Quem é o presidente de Solidariedade hoje? O estadual sou eu, né? O estadual. E o municipal foi entrevistado por você aqui, que é o Gustavo Pessoa. Sim. O professor Gustavo Pessoa. E o nacional é o nosso querido Eurípides Júnior. Vocês têm parlamentares federais? Temos sim. Por isso que foi feita a incorporação. Então, nós temos hoje 9 deputados Tem tempo de televisão. federais, tempo de televisão. Tem recursos para bancar, porque os candidatos estão de olho nos recursos. Se você não tiver recurso, você não faz base para deputado federal e nem tem condições de eleger os candidatos a deputado federal. Eu quero dizer que nesta eleição foi a pior, porque as pessoas chegavam próximo a você, Arnaldo, e diziam: quanto é que o partido vai dar? Né? E eu sou acostumado a fazer partido político dando chance de igualdade.
Esse é o maior chamariz, o maior atrativo. É você dizer, ali com Bezerra eu disputo mais ou menos de forma igual. Né? As eleições agora virou fundo partidário. Então, a gente também tem que se adaptar às novas regras. O partido tem que ter recurso. E tem que ter as mulheres, 30%, né? Mas não mais fantoches, né? 30%, mas mulheres com condições de ter recurso, de participar de uma disputa, né? Eu acho que o judiciário até apertou e fez inovação, legislou. Né? O judiciário, que não pode. Eu vi casos como Palmeira dos Índios, onde uma candidata teve um voto, em vários outros municípios, pelo menos em 8 municípios, houve essa questão de candidaturas chamadas laranjas. A mulher tem um voto, é considerada laranja. E o homem tem 0, eles nem veem. Então, há uma discriminação reversa. A mulher, se não tiver voto do partido, se tiver 2, 3, corre o risco de ser chamada laranja. E o homem, se tiver 0, não é nem chamado a atenção da Justiça Eleitoral. O bom de ser amigo, que o amigo, às vezes, é aquele que pode questionar dentro de um contexto. Mas a gente percebe que, dentro do cenário político, os homens levam grande vantagem. É só a gente olhar para a Assembleia Legislativa, que nós vamos ver 27 deputados e 5 mulheres, dentre eles. Nós vamos olhar para a Câmara Municipal, nós vamos lá ver 3, 4 mulheres, na maioria das câmaras, inclusive na capital. Né? E nós temos câmaras que só tem uma, e algumas nenhuma entre os 102 municípios, porque os partidos terminam focando nas candidaturas masculinas. Os partidos pequenos estão atentos a isso também? Eu acho que o nosso Solidariedade tem o maior programa nacional de incentivo a candidaturas de mulheres. Há cerca de um mês teve um programa, um projeto presencial lá na cidade de São Paulo, o chamado Lidera Mais. Alagoas mandou cerca de 10 mulheres. Eu sempre defendi que as mulheres têm que ser preparadas, primeiro para a política, do que pegar assim, a pulso, ou então só para compor o coeficiente, né, de 30%. Então, o nosso partido investe muito em formação de lideranças políticas femininas. Isso é o que tem que ser feito, porque obrigar os partidos políticos, Arnaldo, a lançar 30% a pulso, na marra, aí acontece mesmo que no interior não tem candidato, você termina botando uma prima, você termina colocando, porque é o seguinte, se você não tiver os 30% de mulher, você tem que reduzir a vaga de homens. Então, digamos, você tem ali 7 homens altamente competitivos, que vai precisar de 3 mulheres. Aí, às vezes, não tem a mulher. Aí você tem que tirar 6. Aí, quem é que vai sair? Então, toda essa confusão de candidaturas laranjas, interpostas, né? Candidaturas sem votos, a culpa é da própria lei, que obrigou os partidos a colocar 30%. Eu sou contra a obrigação. Eu acho que deve ser completamente livre e os partidos investirem em candidaturas em curso de formação política, como faz o nosso Solidariedade. E 50-50, né? 50% seria interessante. Interessante. Muito mais interessante. Mas, voltando aqui à provocação ao amigo querido, esses partidos políticos, os menores, em eleições passadas, nós tivemos notícias, ninguém conseguiu comprovar, nem a Justiça Eleitoral também, de que foram muito usados para ter uma liderança que tem um certo dinheiro, comprar uma vaguinha ali para alojar algumas pessoas, que aquelas pessoas, em vez de receber o fundo partidário, bancava para ter aquele partido. Isso pode mudar a partir de agora? De que forma? Olha, se é de um partido pequeno, você vende vaga? Evidentemente que não, porque é o seguinte, teve uma eleição de 98, a de 98, uma vez uma pessoa disse, daí o senhor quer entrar no seu partido aqui em 98, quer entrar no seu partido, eu ajudo com tanto, com X, eu disse, não tem problema, fale com a turma. Fale com o pessoal, se o pessoal aceitar, para mim, tudo bem, né? Aí a turma da gente tinha Neulivan Vasconcelos, aí tinha uma turma que tinha fama de revólver, eu disse, fale com a turma, né? Comigo não. Graças a Deus aqui em Alagoas, uma das coisas, Arnaldo, que é a sobrevivência, é justamente por não vender vaga. Porque às vezes você faz toda a chapa, aí chega nos últimos dias, você coloca o próprio presidente, unilateralmente você coloca um. Então, você fica desmoralizado, todo mundo fica sabendo disso, né? Quando é o coletivo é que decide. Quer dizer, para ser candidato nas eleições municipais, tanto majoritária como proporcional, vereador e prefeito, ele tem que ter, dentro do colégio eleitoral, voto. Sim. Do partido, no caso. Do partido, e é o seguinte, nós fazemos assim, é a maioria.
né? A maioria, não é a unanimidade, a maioria decide quem vai entrando, um por um. A gente vai estudando a capacidade de voto dele, a estrutura, o passado dele, quem está apoiando, né? A base para a gente ver essa questão também financeira, né? Então a gente faz o serviço social que esse candidato presta. Por isso que a gente tenta fazer uma chapa mais equilibrada possível, né? Por exemplo, nessa eleição de vereador, a gente quer fazer 2 vereadores aqui em Maceió, no mínimo. O partido está... Nós estamos falando de partidos pequenos e eles têm dificuldade de se estruturar. Ah, sim. O Solidariedade, por exemplo, está como os partidos pequenos, aonde tem diretório? Nós estamos em 50 municípios. Só não avançamos porque não quisemos. Né? Nós estamos aguardando um pouquinho, porque para ver quem tem condições de desenvolver o partido. Vocês vão lançar candidatos a vereadores e a prefeito? Primeiro, nós estamos pensando em candidaturas a prefeito nas principais cidades do estado de Alagoas, nas 12, porque qual é o nosso acordo? Isso é a luz do dia. Tudo bem, a legenda é sua. Se você ganhar para prefeito, vai apoiar um federal do partido, ok? Ok. Se não ganhar, fica na obrigação moral de ser candidato a deputado federal. Quer dizer que se um candidato majoritário a prefeito, que você está dizendo para mim, ele não conseguiu lograr isso nessa disputa eleitoral nesses 50 municípios, ele será automaticamente candidato a deputado federal? Ou apoiará um candidato a federal da nossa chapa, né? Então são 10, hoje são 10 deputados federais só que pode por partido? Por partido. Então, é muito apertado. E como você mesmo falou, Arnaldo, no início, nós estamos diante de um quadro completamente atípico que existe mais em Alagoas, né? Que tem o PP de um lado, né? E o MDB do outro. E então, nós temos o aperto é muito grande. PP de um lado e o MDB do outro. Do lado do PP, nós temos os partidos conservadores. Do outro lado, nós temos os partidos de centro, como o seu, e os que se dizem progressistas. Aí eu estou falando PSB, PDT do Ronaldo Lessa, do vice-governador. Federação. A federação, né? PT, PCdoB e PV, que tem parlamentares, né? O PV, no caso aqui de Alagoas. O que se coloca também é que esses partidos vão, nesse processo eleitoral de 2024, os pequenos, tanto de um lado como do outro, vão entrar na guerra. Eu acho que praticamente difícil, mais do que um, no máximo 2 desses pequenos, médios sobreviverem. Porque você vê ali, o PL tem uma bancada de 99 deputados, o PT tem de 80, né? Então vem por ali, depois fica todo mundo parelhado, o MDB com 42, o PSD com 42, os Republicanos com 41, depois dá uma caída. Puf! Depois todo mundo é entre 8 e 17. Entre 8 e 17. Então essa turma, entre 8 e 17... eu acho que só sobrevive 1 ou 2. A minha luta é que o Solidariedade seja o primeiro a sobreviver, com estratégia, né, falando na hora que tem que falar com as lideranças, que agora, até o Carnaval, nós vamos estar trabalhando e muito para convencer as pessoas a serem candidatas nesses principais centros, nas 12 principais cidades. Agora, é muito difícil, dado o aperto do PP e do MDB. Você está de um lado, claro, não vamos entrar aqui nesse bastidor, mas com total autonomia de fazer a nossa chapa própria. Até porque o partido só foi dado em confiança a mim pelo histórico. Né? Pelo histórico, como eu posso até dizer que o Eurípides Júnior disse, se esse daqui não fizer, ninguém faz. Eu vou fazer uma provocação, porque eu já ouvi dos dois lados. Por exemplo, nós temos o PP e o PL, que são de um lado forte e têm objetivos que é 2026. Sim. Objetivos claros, eles precisam ampliar. Nessa guerra com o MDB, que é o partido mais forte de Alagoas, que tem ali entre as suas alianças o PSB, o PDT e a Federação, PT, PV, PCdoB. Que são os partidos fortes hoje da atualidade. Mas o negócio é PP e MDB. Sim. Então, vai haver ataques. Aonde um desses partidos tiver candidato, por exemplo, majoritário a prefeito, o Solidariedade poderá retirar o seu?
Olha, vai ser muito difícil, porque primeiro a gente tem que ter a autoestima, né? A gente tem que gostar da gente. Então, primeiro o meu partido, segundo o meu partido, terceiro o meu partido. Depois, uma possibilidade de aliança. Eu digo isso porque aqui em Maceió nós vamos lançar um candidato próprio, seguramente, certamente, né? Ainda adjunto adverbial de dúvida, mas certamente será o nosso querido Lobão, que colocou o nome à disposição, está aí com 5, 6% nas pesquisas. Eu já entro com a provocação. Já andam dizendo nos bastidores que você tem dois candidatos. O Lobão, que em tese seria rejeitado por alguns do próprio Solidariedade, Sim. e tem o Gustavo Pessoa, que era de uma ala de esquerda e que foi para o Solidariedade e que poderia também ser candidato. Eu entrevistei até recentemente o... Perfeito. Por que não o Gustavo Pessoa? Primeiro porque ele não quis. Porque ele já foi candidato a prefeito, já foi candidato majoritário e agora... Pelo PSOL, né, se eu não me engano. Pelo PSOL, né? Foi até naquela eleição que ele teve mais votos do que Paulão do PT. Sim. Ele terminou em terceiro, Paulão em quarto. Agora ele está bem consolidado, então ele não quer aventurar-se numa candidatura majoritária, né? E quer ir para vereador, inclusive com apoio de grande parte do partido, onde eu tenho certeza que ele estará entre os vereadores eleitos. Dá para, já que o senhor é ligado ao MDB, não dá para a gente negar isso, dá para dizer que o MDB vai apostar no Solidariedade? Eu acredito que não. Acho que o MDB deve ter candidatura própria. Eu entro com outra provocação. Não vou nem deixar você evoluir, porque o diretor já me disse lá que eu tenho 10 minutos, eu quero aproveitar o máximo de você. Você acredita que estamos conversando há 20 minutos? Mas olha, o Lobão entraria para atacar o JHC e favorecer o MDB? Eu defendo o seguinte, que o MDB, todos os partidos, o PSB, o partido do governador, todos eles tinham candidato próprio a prefeito. Evidentemente, dentro do estratégico, todo mundo vai centrar mais em cima do JHC. Isso é uma lógica, não é? Mas não sendo laranja, por estratégia partidária. Você está dizendo que o Lobão não será laranja? Não tem lógica. O Lobão, pronto, se perder a eleição, vai ter uma grande votação e será um candidato a deputado federal, compreende? Dentro de uma lógica, né? Agora, que eu espero que com essa questão da Braskem, o candidato JHC deve cair, já caiu 11 pontos pelo IBRAP, né? As pesquisas da gente vêm mostrando que ele vem caindo, porque as pessoas estão um pouquinho descobrindo como foi feito esse tal de acordo. Sei que não é o foco da nossa entrevista, mas ele pode cair um pouco. Já que você falasse, você fala, mas nós tivemos também a omissão do outro lado. Sim. Né? Porque lá em 2018, 2019, muita gente ficou calada. Falar nisso, qual é a posição do Solidariedade com relação a essas minas da Braskem? A gente fica estupefato. Agora eu digo, eu só complementando, mas quem fez o acordo foi o JHC. De 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700. Quem fez o acordo pode ter omissão e certamente houve de muitos e muitos desde a origem. Nós tivemos 60 mil pessoas que tiveram que sair de lá. Desde a origem, muitas omissões. Mas quem fez o acordo, um acordo draconiano, né, que só favorece a própria Braskem, foi o governo JHC. Eu acredito que ele vai ser um pouco penalizado nisso daí, né? Agora, qual é a sua opinião? Você é um sujeito que conhece bem política, bastidor político. Porque esse tempo todo os políticos, quase a maioria dos partidos, a gente não vê grandes manifestações políticas de partidos. Agora o senador Renan Calheiros apareceu. Sim. Mas por que esse silêncio? Nós estamos aí há 4 anos que a população está lá lutando sozinha. Olha, eu não quero assim passar banho para ninguém não, mas o principal responsável, para mim, é a Braskem. Porque quem já sabia o que ela estava fazendo a 1.000 metros, a 2.000 metros ali, tirando esse salgema. Uma coisa que eu acho que os IMAs, quem foi presidente de IMA por esse tempo todinho, tem que dar uma explicação também nisso, né? Tem que ser chamado governos, todo mundo, com o contraditório. CNJ tem que investigar esses acordos? CNJ, evidentemente, anular esses acordos, porque realmente é uma tragédia, né? Eu nunca vi uma coisa dessa no mundo, só Chernobyl, né? Só Chernobyl por ali, teve algo parecido com isso. Então, muita gente vai ter a possibilidade de fazer a sua defesa, mas no instante está todo mundo sob suspeita. O Solidariedade defende o que com relação a essas minas? Nós temos... As 35 minas da Braskem que desabitou
4 bairros, né, e um pedaço do Pinheiro, e obrigou praticamente as 35 minas, a Braskem praticamente obrigou 60 mil pessoas a se mudarem. O pior disso é que toda essa terra, né, acho que uma boa parte de Maceió passaria pelo acordo feito pela prefeitura a ser da Braskem. Isso é que você não consegue fazer uma coordenação intelectual né, e administrativa, como é que se faz uma coisa dessa. Eu defendo que quem tem que bancar isso é a Braskem. Não é muito governo federal, não é governo estadual, não é governo municipal. A Braskem tem que ser responsável 100%. Deveria ter se colocado aquelas pessoas em novos bairros, né? Agora, a gente sabe que quando a gente tira um pescador da lagoa, o camarada só sabe pescar, sai logo cedo, vai fazer o que da vida? Vai morar lá no tabuleiro, né? Lá, então, distante da lagoa. A gente defende a apuração total, desde o início. Doa em quem doer. Exatamente. Governo estadual, governo municipal. Tudo. É chamado efeito ex-tunc no direito, né? Desde a origem, né? Todo mundo tem que ser chamado a responsabilidade. De 74 para cá, sim, tem que ter responsável, né? Tem que ter, não está dando nada, né? Agora, infelizmente, o principal ator ficou o prefeito, que foi quem fez o acordo. O caso Braskem vai ser o tema da campanha eleitoral? Sem dúvida. Sem dúvida. De um lado a defesa, de outro lado o ataque. Sim, sim. A gente tá preparado, inclusive preparando um pouco o Lobão para mostrar, tem essa empresa Mitsui, essa empresa é quem está fazendo as obras, de quem é essa empresa, por que ela foi contratada, como foi que surgiu essa empresa. Há vários rumores, mas não quero entrar em detalhes agora, né? Mas estamos assim investigando, sim, com profissionais para isso poder vir toda também à tona na eleição. O que não dá mais para acontecer na capital do estado de Alagoas? Eu acho que depois dessa tá tudo tranquilo. Eu acho que não dá para acontecer a falta de eleger prioridades. Né? O governo municipal não sabe o que é prioridade. Essa questão da beija-flor, eu sei que o povo às vezes é pão e circo. Mas quem tem juízo e faz análise, isso é um absurdo, você gastar milhões e milhões para uma escola de samba, para fazer festivais. Eu digo o seguinte, a Liga dos Blocos, o Pinto da Madrugada está arriscado não sair. A Liga dos Blocos, porque chegou e prestigiou agora, vai ter, do dia 12, me parece, ali em Jaraguá, vai ter artistas, né, Ivete Sangalo, esses artistas de cachê alto, né? Eu acho que... Seria a temporada de verão, né? A eleição de prioridades do governo municipal é que desmantela um pouco o Maceió. Fica Maceió só instagramável, fica Maceió só a orla ali e pronto. Qual a avaliação que o senhor faz das gestões municipais nos 102 municípios de Alagoas? Você tem que ir município por município, né? Aonde tem os 50 diretórios do Solidariedade? Olha, eu cito Palmeira dos Índios, que inclusive eu estou com título eleitoral lá, em Palmeira dos Índios. Lá. Voto lá. Posso ser candidato, inclusive, lá, né? Sou elegível, tenho um domicílio lá tudo. Em Palmeira dos Índios, eu venho conversando com o Júlio, venho conversando um pouco com a Mozabelli, Delmiro Gouveia, nós teremos um candidato, vamos anunciar nos próximos dias. Arapiraca, certamente também teremos um outro candidato, mas estamos deixando só para anunciar tudo. Mas vai enfrentar, por exemplo, lá tem o Luciano Barbosa, que é candidatíssimo, reeleição em tese garantidíssima, e o senhor está ligado ao MDB e mesmo assim vai disputar com... Lembra o que eu disse no início? Tanto faz ganhar como perder. Mesmo que o candidato da gente perca, que eu acho que o Luciano é o favorito, mas tem eleição de federal mais à frente. Então, o Luciano não tem a unanimidade, pode ter 60%, mas tem 40% aí que pode votar no nosso candidato. E esse candidato nosso, perdendo, será candidato a federal. Para a gente encerrar a nossa conversa, e você conhece todos os nanicos, nanicos que eu digo de forma carinhosa dos bastidores políticos, da gente definir partidos pequenos, né? Partidos com densidade eleitoral também limitada, partido com poucos diretórios. Qual vai ser a grande estratégia desses partidos para sobreviver aos titãs PP, PL, MDB, PSB, PT, a Federação e o PDT? A estratégia é buscar candidatos fora do eixo normal, candidatos desconhecidos, que têm sonho de ser candidato. Urna eletrônica? Excelente. A urna eletrônica, para mim, é altamente confiável. Laranja? É difícil, porque a Justiça Eleitoral uma vez puniu, aqui na eleição passada, puniu um candidato por ser excessivamente agressivo e foi imputado como candidato a laranja. Mulheres candidatas?
Excelente, excelente. A gente vai com os 30%, conforme a cota, com candidatas de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço.